Olá, a nossa aula de hoje é sobre a anatomia do telencéfalo. E recordando que o telencéfalo, juntamente com o diencéfalo, vão constituir o cérebro. E o telencéfalo corresponde aos dois hemisférios cerebrais mais a lâmina terminal. E antes de começarmos o conteúdo da aula propriamente dito, é importante considerarmos que a macroscopia dessa região já foi passada para vocês pelos nossos monitores. Então, vocês precisam saber que o telencéfalo ou os hemisférios cerebrais são dotados de sulcos e giros e que tem uma vantagem evolutiva implícito nessa estrutura, que ele tem faces, né, dorsolateral, medial e inferior, que ele tem lobos e polos com representações nessas diversas faces, que existem formações interhemisféricas, sendo a principal delas o corpo caloso, e que, como todas as demais regiões, ele possui cavidades, que no caso do telencéfalo são os ventrículos laterais, uma a cada lado. E que a sua organização interna tem o mesmo padrão do cerebelo, e que por isso cérebro e cerebelo fazem parte do sistema nervoso suprassegmentar. E qual é esta organização? A substância cinzenta é periférica e forma o córtex cerebral de forma análoga ao córtex cerebelar, e a substância branca é central, formando o centro branco medular. E da mesma forma que no cerebelo nós temos os núcleos centrais no corpo medular do cerebelo, aqui no centro branco medular nós temos os núcleos da base, que são acúmulos de substância cinzenta mergulhados aí na profundidade do centro branco medular e que serão assuntos de uma próxima aula. Hoje, o nosso foco é em córtex cerebral. E a gente começa falando da sua citoarquitetura. O córtex cerebral é constituído basicamente de 3 tipos celulares. Primeiramente, as células granulares. As células granulares são células de padrão receptivo, ou seja, são células especializadas, né, e adaptadas morfologicamente para receber estímulos. Então, elas predominam em regiões que recebem informações, ou seja, regiões sensitivas. As células piramidais, que como o próprio nome diz, têm o formato de pirâmide, elas podem ter aí vários tamanhos, podem ser pequenas, médias, grandes, gigantes. As células piramidais gigantes, elas são também chamadas de células de Betz, e elas só ocorrem na área motora primária. Então, vocês já sabem aí que as células piramidais são células com características efetuadoras, né, que predominam em áreas motoras. E o último tipo de células são as células fusiformes, que também são células efetuadoras, mas muito menos numerosas que as células piramidais, que são as mais características. Então, células granulares receptoras predominam em áreas sensitivas. Células piramidais e fusiformes efetuadoras predominam em áreas motoras. E aí, de uma maneira geral, o córtex cerebral ele possui 6 camadas, que da superfície para o interior são a camada molecular, onde predominam fibras horizontais, né, de maneira também semelhante ao cerebelo, a camada
granular externa, a camada piramidal externa, granular interna, piramidal interna e fusiformes. Cada uma delas recebe o nome do tipo de célula que predomina, ou que existe predominância nessas camadas. Então, a camada 2 e a camada 4 são granulares, externa e interna. Áreas receptoras, predominam células granulares. A camada 3 e a camada 5 são piramidais, externa e interna. Camadas efetuadoras, predominam células piramidais. E a camada 6 também é efetuadora, só que aqui predominam as células fusiformes. E aí, tem uma outra informação que aqui é importante, gente. Nas áreas receptoras e efetuadoras de projeção, ou seja, que recebem informações que vêm de fora dos limites telencefálicos, ou que projetam informações para fora dos limites telencefálicos, ou seja, áreas receptoras e efetuadoras de projeção, elas estão caracteristicamente na camada 4 e na camada 5. Então, a camada 4, ou granular interna, é a camada receptora de projeção. É a camada que predomina nas áreas sensitivas primárias, que recebem informações associadas à sensibilidade. Ela predomina e praticamente invade todas as demais. Já a camada 5 é a camada piramidal interna e é a camada efetuadora de projeção, ou seja, aquela que dá os comandos para os centros subcorticais. Ela predomina nas áreas motoras primárias, né, que estão aí associadas à execução dos movimentos voluntários, né? Ela é tão grande e tão cheia de células de Betz que invade e predomina sobre todas as demais. As outras camadas, elas são caracteristicamente de associação. Podem até ter características receptoras e efetuadoras, mas as informações recebidas e os comandos, eles vão para outras áreas do cérebro, né? Eles não são aí de projeção, eles são de associação. E como a gente classifica as diversas áreas do córtex cerebral? Nós temos vários tipos de classificação. A primeira delas é a filogenética. E pela classificação filogenética, nós temos o arquicórtex, que é o filogeneticamente mais antigo, corresponde apenas ao hipocampo, o paleocórtex, que também é antigo, né, mas não tanto quanto o arque, corresponde aí ao uncus e parte do giro parahipocampal, e o neocórtex, que é o filogeneticamente mais recente e representa todo o restante do córtex cerebral. Então, essa é a classificação filogenética. Nós temos áreas mais antigas, arquicórtex e paleocórtex, e uma área filogeneticamente mais recente, que é o neocórtex, e ocupa aí grande parte, a maior parte do córtex cerebral. E nós temos também uma classificação citoarquitetural, onde o córtex se divide em isocórtex, que é aquele que, em algum momento do seu desenvolvimento, ainda que no período embrionário, exibe as 6 camadas celulares que acabamos de descrever. Esse é o isocórtex, que é característico do neocórtex. Toda essa ala ou toda essa parte
filogeneticamente mais recente. E o alocórtex é aquele em que em nenhum momento do seu desenvolvimento apresentou as 6 camadas e corresponde exatamente às áreas mais antigas, que são o arque e o páleo. Dentro do isocórtex, ele vai ser homotípico se existe uma distribuição mais ou menos equivalente entre as camadas, tá? Ele é característico mais das áreas de associação. O heterotípico é aquele onde existe aí o predomínio de uma camada que invade e ocupa o espaço destinado às demais. É característico das áreas de projeção. E ele é granular se predominam as células granulares e, portanto, regiões sensitivas, e ele é agranular se as células que predominam são as piramidais e, portanto, é característico de áreas motoras. Então, essa é a classificação citoarquitetural básica que nós vamos utilizar. Porque existe uma outra classificação citoarquitetural, que é baseada nas áreas de Brodmann, que nós vamos até citar em alguns momentos da aula, mas que não é mais cobrada, né, em termos de memorização. E disparadamente, a classificação mais importante é a funcional. Em termos de áreas funcionais corticais, nós temos 2 grandes grupos: as áreas de projeção, que são aquelas que recebem informações de centros subcorticais e que dão comando para centros subcorticais, ou seja, as informações saem dos limites do córtex, são as áreas de projeção ou primárias, e aí elas podem ser sensitivas ou motoras, e as áreas de associação, que são aquelas que associam, né, outras ou várias regiões dentro do próprio córtex cerebral, que trocam informações dentro do próprio córtex cerebral. Serão secundárias, tá, ou unimodais, se de alguma maneira ainda estão associadas à interpretação de informações sensitivas ou planejamento de atos motores. Então, já tem funções mais complexas, transitam informações dentro do limite do córtex, mas ainda de alguma maneira estão associadas à sensibilidade e motricidade. Portanto, também podem ser sensitivas e motoras. Geralmente, as sensitivas fazem interpretação de estímulos sensitivos recebidos e as motoras vão fazer aí o planejamento de atos motores. E as áreas terciárias são aquelas aí funcionalmente mais desenvolvidas, né, são supramodais, são relacionadas ao que chamamos de funções psíquicas superiores, como emoção, memória, comportamento inteligente, raciocínio. Bom, vamos estudar cada uma dessas áreas, começando pelas mais simples, que são as de projeção ou primárias. Primeiro as sensitivas, depois a motora. Então, sensibilidade somática. Tá? Primeiro a sensibilidade somática geral, ou seja, dor, temperatura, tato, né, pressão. Onde que isso é processado? Numa área primária, chamada de área somestésica, que está aqui no giro pós-central e corresponde às áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, ok? Então, área primária somestésica. Então, aqui chegam as informações de dor, temperatura, tato e pressão. E nesta área existe uma correspondência das regiões do corpo com as regiões onde essa informação vai ser processada, formando o que a gente chama de homúnculo sensitivo, tá?
que nos permite aqui representar as partes do corpo nesta área cortical. Lembrando, tá, gente, que tem um prolongamento dela que vai atingir a face medial, né? Então, existe um prolongamento dela que vai atingir a face medial. Então, a gente tem representado aqui, né, de baixo para cima, né, faringe, língua, face, mão, braço, tronco, ficando o membro inferior e os órgãos genitais na face medial dos hemisférios. Todo o restante, como acabamos de descrever, se dispõe na face dorso-lateral. Aqui também é importante notar que o tamanho da representação da área no córtex tem a ver com a riqueza de aferências, de estímulos que ela consegue perceber. Então, vocês podem ver que a mão e a face têm uma representação muito maior, por exemplo, do que o tronco, tá? Bom, esta é a área primária, que recebe os estímulos. Mas quem que interpreta esses estímulos? A área secundária somestésica, que está localizada aqui, logo posteriormente à área primária. Isso é uma característica, tá, gente? As áreas secundárias estão sempre próximas das áreas primárias. Então, a área somestésica secundária está exatamente aqui posteriormente à área somestésica primária. E ela que vai interpretar as informações, né, de dor, de temperatura, de pressão, de tato, de propriocepção, tá? E vai permitir, por exemplo, a identificação de objetos pelo tato, porque é ela que interpreta as informações. Então, se eu tenho uma lesão aqui na área secundária, eu perco, por exemplo, a capacidade de reconhecer objetos pelo tato, tá? É o que nós chamamos de agnosia tátil. É muito importante, tá, gente, para o tato, para a propriocepção, né? Essa parte de interpretação. Entendida a sensibilidade somática geral, nós vamos para especial, só mostrando aqui que existe representação tanto da área primária quanto da área secundária somestésica, também na face medial, embora seja muito menor. Sensibilidade somática especial. A primeira delas é a visual. A área primária visual, ela está caracteristicamente nos lábios do sulco calcarino e ocupa a área 17 de Brodmann, tá? Uma lesão nessa área é igual a cegueira, certo? Porque aqui é que chegam as informações visuais provenientes da retina. Inclusive, existe uma retinotopia. O que eu quero dizer com isso? A parte superior da retina vai projetar informações para o lábio superior do sulco calcarino. A parte inferior para o lábio inferior, anterior com anterior, posterior com posterior. Ou seja, existe até uma retinotopia. Essa é a área visual primária. As áreas visuais secundárias, gente, são muitas. E isso dá uma ideia da importância que a visão tem para a nossa espécie. Então, nós temos várias áreas visuais secundárias espalhadas aqui em torno, né, da primária, 18 e 19 de Brodmann, indo aí para o lobo e ocupando boa parte do lobo temporal, né? Então, ó, 20, 21 e 37. Mas de uma maneira clássica, a gente consegue observar que tem algumas que estão saindo aqui do occipital e pegando parte do parietal, e tem outras que vão em direção ao temporal. E aí, a gente tem duas vias de processamento, né? Uma via dorsal,
Lembre-se que dorsal pode ser superior, que vem aqui em direção ao parietal, e uma via ventral, lembrando-se que ventral pode ser inferior, que vem em direção ao temporal. E faz diferença? Faz, porque a via ventral e as áreas a ela relacionadas a via dorsal e as áreas a ela relacionadas estão associadas a parte da visão associada a processos espaciais, né? A percepção do espaço, a percepção do movimento, da disposição de objetos. Já a via ventral e as áreas a ela associadas estão mais relacionadas à identificação das características do objeto, do que ele é. Então, a gente diz mais ou menos que a via ventral, ou seja, vindo aqui para o temporal, ela diz o que o objeto é, interpreta as informações visuais e diz o que o objeto é. Já a via dorsal, que vai para o parietal, ela está mais associada a dizer se esse objeto está parado ou em movimento, se ele está próximo ou distante de nós. Então, é mais a questão do espaço. Então, ou seja, é muita riqueza de informações, né? E isso é só uma forma sintética de organizá-las. Via ventral é mais para dizer o que é uma determinada coisa, e a via dorsal, né, para nos falar onde está essa coisa, se ela está ou não em movimento, tá? Lesões dessas áreas secundárias visuais vão trazer agnosias visuais, né? Então, a pessoa pode, por exemplo, numa lesão da via dorsal, olhar para uma cachoeira e não saber se a água está parada ou correndo, né? Numa lesão da via ventral, ela pode olhar um objeto e não conseguir, por exemplo, dizer o que é, não conseguir identificá-lo pelas características visuais. Então, é muito rico, né, gente? A visão é um sentido extremamente importante evolutivamente para a nossa espécie. Além da sensibilidade somática especial visão, nós temos a auditiva e a vestibular. A área primária auditiva, tá aqui nas profundezas do sulco lateral, numa região conhecida como giro temporal transverso anterior. É a área primária auditiva, tá? Lesões unilaterais não causam surdez importante. Por quê? Porque vocês vão se lembrar que eu disse para vocês que as vias auditivas têm componentes cruzados e não cruzados, né? Então, as duas cócleas têm representação nos dois lados do córtex. Então, para a gente ter um comprometimento efetivo, surdez, a lesão tem que ser bilateral. Já a área secundária auditiva, que interpreta os sons, ela está logo aqui adiante da primária, ocupa a área 22 de Brodmann. A primária são as áreas 41 e 42 de Brodmann. Então, aquele mesmo princípio que a área secundária está sempre próxima da área primária. E na área primária, gente, existe uma tonotopia, né? Ou seja, cada área representa ou está vinculada a um determinado som, né? Então, existe uma tonotopia. Em relação à área vestibular, gente, a área vestibular, ela estaria aqui próxima, né, da região do giro pós-central, que representa a face, a cabeça, tá? E aí a gente passa a entender, né, que a parte vestibular, ela está muito mais associada à posição da cabeça do que a estímulos auditivos propriamente ditos, né? Apesar de ambas serem processadas no ouvido, tá? E isso a gente consegue aferir pela representação cortical.
Compreendida a sensibilidade somática, a gente passa para a sensibilidade visceral. E aí nós temos a olfatória e a gustativa. Olfatória, nós só temos a área primária e ela se localiza aqui no uncus, numa pequena porção do uncus. É bem menor, né, na nossa espécie do que em outras, né, até porque outros mamíferos, né, têm aí o faro e o instinto muito mais apurados. E a gustativa? A gustativa primária é a região posterior da ínsula, é a que faz aí a percepção dos sabores, né? E a secundária, ela na verdade é uma controvérsia. Alguns autores acreditam que ela não exista, né? Já uma outra corrente de pesquisadores tem posicionado a área gustativa secundária aqui no córtex pré-frontal, na região órbito-frontal. Mas como eu disse, né, isso ainda é uma controvérsia. Compreendida as áreas primárias associadas à sensibilidade, a gente passa para a área primária motora, que é uma só, né? Então, a área primária motora é uma só, localizada no giro pré-central, que corresponde à área 4 de Brodmann. É de onde saem os comandos motores para os movimentos voluntários e execução dos movimentos voluntários, é trato córtico espinhal. E assim como na área sonestésica primária, existe uma representação de somatotopia, né? Um homúnculo desenhado aí, né, no giro pré-central, tá? Lembrando que existe também uma pequena parte deste giro na face medial. E aí a representação é mais ou menos semelhante, né? Então aqui nós temos a faringe, a língua, a face, mão, tronco, membros inferiores. Então, da mesma maneira que na área sonestésica, o que está na face medial são os membros inferiores. Todo o restante está na face dorsolateral. E da mesma maneira, aqui tem maior representação aquilo que demanda movimentos mais delicados, de maior precisão. Então, a face e a mão. E uma observação importante é que na área somestésica nós tínhamos os genitais. Aqui não, tá? Por quê? Porque a parte eferente do sistema genital, a parte motora do sistema genital é visceral e não somática. E aqui nós estamos falando de motricidade somática. Então, a área primária, área de execução. Uma lesão nessa área significa perda dos movimentos do lado oposto do corpo. Lembrando que o córtex tem influência sempre contralateral, o córtex cerebral. E as áreas secundárias? As áreas secundárias motoras são duas, próximas da primária. Então, nós temos a área pré-motora, que se localiza adiante da área motora primária e corresponde à área 6 de Brodmann na face dorsolateral. E a mesma região na face medial é a área motora suplementar. A grande função, gente, dessas duas áreas é o planejamento motor. O que é isso? É elaborar o plano, né, que a área motora primária tem que seguir para executar um movimento com perfeição, tá? Além disso, a área pré-motora tem a função aí de colocar o corpo numa postura básica para permitir um movimento final. Então, por exemplo, se eu vou apanhar um objeto no chão, qual que é o meu movimento final? Apanhar o objeto. Mas para isso, meu corpo precisa ser colocado numa postura básica.
e isso geralmente é feito pela área pré-motora. E a área pré-motora também está associada ao sistema de neurônios espelho, tá? Que envolve a área pré-motora, né, com uma região aqui do lobo parietal, tá? E o que são neurônios espelhos, né? São neurônios que se comunicam, né, e trocam informações, né, sendo que uns têm função reguladoras sobre os outros, né, no sentido de aprimorar o movimento, né? Então, por exemplo, aqui na parte parietal existiriam neurônios capazes de regular, né, os neurônios da área pré-motora e a interação, né, entre esses dois neurônios que seriam espelhados com dupla representação permitiria aí a execução cada vez mais primorosa do movimento, a aprendizagem motora, tá? Isso também explica por que quando a gente vai aprender algum ato motor, é muito mais fácil a gente aprender vendo, né, do que recebendo orientações, né? Lembrando que nessa área aqui estão aferências, né, sensoriais, inclusive visuais. E lesões nessas áreas, tá, gente? Elas causam apraxias, que são problemas associados à falta de planejamento motor, né? E geralmente a falta de planejamento motor, ela impede a execução de movimentos mais precisos, né? Por exemplo, abotoar uma camisa, né? É um movimento preciso que envolve muito planejamento, muita coordenação. Então, a pessoa que tem, por exemplo, lesão numa área motora secundária, ela tem dificuldade de fazer isso. Não é que os músculos e os movimentos necessários não sejam possíveis de ser realizados. A pessoa só não consegue coordená-los, planejá-los no sentido de obter um resultado final favorável. E aí a gente para um pouquinho para falar de planejamento motor, tá? Que não é uma coisa simples. Executar um movimento corretamente não é uma coisa simples. Então, como que começa um movimento? O movimento começa numa área terciária que vai determinar a intenção, ou seja, eu quero fazer um movimento de apanhar aquele objeto no chão. Isso é uma tomada de decisão, isso é uma intenção e vem de áreas associadas a funções psíquicas superiores. Aí essa intenção é passada para as áreas motoras secundárias, motora suplementar e pré-motora, para que elas montem o quê? O plano motor. Quais os movimentos eu tenho que executar, quais os grupos musculares eu vou ativar, qual a sequência cronológica, qual a força e qual a amplitude de cada movimento. Aí esse plano motor é passado para a área primária que vai executá-lo. Ok? Mas não é tão simples assim. Primeiro, se a intenção ela vem de uma decisão sua, por exemplo, eu vou pegar aquele objeto no chão. Geralmente, a área envolvida é a motora suplementar. Mas se a intenção vem de uma influência, de um comando externo, por exemplo, a minha mãe fala, Alice, pega aquele objeto no chão. A área envolvida é a pré-motora. Então, as duas, elas não são ativadas em conjunto, ou ativa uma ou ativa outra. E aí depende se a intenção vem de uma decisão própria ou de uma influência ou comando externo. E aquela que for ativada, ela não trabalha sozinha para montar o plano motor. Quem mais ajuda a montar o plano motor? O cerebelo, que também recebe informações sobre a intenção pela via córtico-ponto cerebelar, processa essas informações no cerebelo
e devolve o plano motor pela via dento-tálamo cortical. E aí, a área secundária associa o plano motor dela com o plano motor do cerebelo para originar um plano motor final. E ainda assim, tem mais uma participação dos núcleos da base, que também vão gerar um plano motor e que são assunto da nossa próxima aula. Então, na verdade, eu tenho 3 planos motores com características diferentes. Um do núcleo da base, um do cerebelo e um da própria área motora secundária ativada. E é da interação dos 3, é da organização da informação dos 3 que é feito pela própria área motora secundária que sai o plano motor final, passado para a área motora primária, que vai então executá-lo. Então, só por esse esquema, vocês conseguem perceber o quanto é complicado planejar um movimento adequadamente. Na verdade, movimentos voluntários são complicados, né? E eles acontecem em 4 etapas. Então, primeiro, eu tenho a intenção do movimento, que vem de áreas corticais terciárias, associadas a funções psíquicas superiores. Depois eu tenho o planejamento, que são áreas corticais motoras secundárias, mais o cerebelo, mais os núcleos da base. Depois eu tenho a execução, que é a área motora primária, e a correção, que é feita pelo cerebelo. Então não é fácil não fazer tudo dar certo. E aí vocês podem perceber que as áreas corticais estão aí envolvidas em pelo menos 3, né, das 4 etapas da execução correta de um movimento voluntário. Entendidas as áreas secundárias, a gente passa para as áreas terciárias, que são aquelas associadas a funções psíquicas superiores. A principal delas é a área pré-frontal, que, como o próprio nome diz, ocupa toda a região anterior e não motora do lobo frontal. Então, aqui no lobo frontal, a gente tem a área motora primária, que vocês já conhecem, giro pré-central, e a área pré-motora, que é secundária. Tudo que é do lobo frontal e não é motor, tudo que é do lobo frontal e não é motor, e, portanto, a região mais anterior, pré-frontal, é o que nós chamamos de área pré-frontal ou córtex pré-frontal, que é uma área terciária, que se subdivide em região dorsolateral, na superfície aí dorsolateral do hemisfério, e na região órbito-frontal, que fica aí mais inferior e nas adjacências da órbita. Cada uma dessas regiões tem funções específicas. Então, na região dorsolateral, nós temos a escolha de estratégias comportamentais. O que é isso? Imaginem, por exemplo, que eu vou atravessar a rua e tem uma poça com lama e barro. Eu preciso escolher se eu vou pular aquela poça ou se inevitavelmente eu vou ter que pisar nela. Isso é uma escolha de uma estratégia comportamental, que depende de vários fatores, né? Eu tô de chinelo ou eu tô de bota? Eu sou jovem ou eu sou velha? Né? A poça é pequena ou a poça é grande? Então, isso é escolha de estratégia comportamental. Comportamento inteligente, inteligência, também é na área dorsolateral, além da memória operacional. O que é a memória operacional? É aquela memória extremamente curta que permanece, né, apenas por alguns segundos ou minutos, que é o tempo necessário para a gente terminar uma tarefa. Por exemplo, eu leio um parágrafo de um texto e preciso lembrar-me dele para compreender o segundo. Isso é memória operacional.
Eu acabei de ler um número e vou discá-lo. Isso é memória operacional. E na região órbito-frontal, o que nós temos? Supressão de comportamentos indesejáveis. O que é isso? A gente aprende, por exemplo, que a gente não deve urinar em público, defecar em público, se masturbar em público. E você não faz isso porque existe uma área suprimindo esses comportamentos indesejáveis. Também é uma área de manutenção da atenção, né, que nos dá aí a capacidade de concentração e que está associada ao processamento das emoções, né, sendo que essa última parte aí, ela exerce através da ligação com as áreas límbicas, que estão na região aí mais central dos hemisférios. Então, gente, uma lesão dessa área, e a gente tem um caso típico na literatura, né, de um operário inglês que foi vítima, né, de uma barra de ferro que adentrou aqui de um lado e saiu do outro do córtex pré-frontal. E aí, quais as manifestações que ele teve? Ele continuou vivo? Ele continuou vivo. E quais as manifestações que ele teve? Ele começou a ser uma pessoa, ele antes era calmo, atento ao trabalho, passou a ser uma pessoa distraída, né? Então, manutenção da atenção. Ele começou a ter atitudes como se masturbar em público, né? Xingar as pessoas, né? Falar o que queria, ou seja, perdeu a supressão de comportamentos indesejáveis, passou a ser uma pessoa agressiva, né? Emocionalmente instável, né? Não conseguia mais executar, né, o trabalho como antes, né, escolher aí estratégias. Então é uma lesão clássica, né, reportada aí na literatura de córtex pré-frontal. E uma outra coisa interessante é que, como eu disse, o córtex pré-frontal ele tem um circuito de ligação com as áreas límbicas, né, que são aqui as principais responsáveis pelo processamento da emoção e da memória. E durante um tempo, pessoas com casos graves de depressão, com tentativas múltiplas de suicídio, elas eram tratadas com psicocirurgia. E a psicocirurgia era exatamente a remoção dessa parte anterior dos lobos frontais. E hoje a gente sabe que a efetividade da psicocirurgia não é exatamente pela função dos lobos frontais, mas por essa conexão, por esse circuito que ele tem com as áreas límbicas, que uma vez interrompido, causa o que a gente chama de um estado de tamponamento psíquico, né? Ou seja, a pessoa fica meio que sem reação. Né, coisas que a irritavam não irritam mais, coisas que a alegravam não alegram mais, né? É um quadro bastante interessante conhecido como tamponamento psíquico. A segunda área terciária é a área parietal posterior, que ocupa aqui todo o lóbulo parietal inferior. E qual que é uma característica dela? Ela está entre a área somestésica secundária, áreas visuais secundárias, área auditiva secundária. Então, é como se ela fizesse uma interação das informações que veiculam por essas áreas para executar duas grandes funções: a função de percepção espacial e a função de esquema corporal. Então, é essa área que monta a nossa percepção espacial, né? Que me faz, por exemplo, saber que no meu quarto quais são as coisas, qual a relação entre elas, qual a profundidade, se elas estão paradas ou em movimento, né? A percepção espacial, como eu me movimento dentro dele, inclusive no escuro, né? Tudo isso é feito por essa área. E se eu tenho uma lesão,
eu fico desorientada, tá? E se a lesão, gente, é mais grave, eu posso perder a capacidade, por exemplo, de conseguir sair da minha cama e abrir meu guarda-roupa, ou sair da minha cama e ir até o banheiro, né? Tamanha é minha confusão aí na percepção das coisas, do espaço, da profundidade. E isso também se aplica ao espaço externo, né? Se locomover na rua, e de casa à padaria, e de casa ao trabalho, tá? E também é uma área do esquema corporal, ou seja, que me permite ter uma visão do meu corpo, né? Isso é meu, isso me pertence, né? Isso está parado, isso está em movimento, né? Como que isso está se relacionando com o meio ao meu redor, tá? E lesões nessa área também causam graves perturbações, tá? E essa área, ela é mais desenvolvida à direita. Por quê? Porque mais ou menos na mesma região, no hemisfério esquerdo, estão as áreas de linguagem. Então, ela é mais desenvolvida à direita, e as lesões à direita é que causam maiores repercussões. E aí, uma lesão pode dar o que a gente chama de negligência corporal. Como a lesão é à direita, você passa a negligenciar o lado esquerdo do seu corpo. Isso significa que você não percebe ele como fazendo parte de você, né? Então você não calça sapato do lado esquerdo, você não penteia o cabelo do lado esquerdo, né? Você não põe um relógio do lado esquerdo porque você negligencia o seu lado esquerdo. Para você, o seu lado esquerdo não te pertence. Ok? Por quê? Porque você teve uma lesão na área de percepção de esquema corporal. Pode parecer absurdo, mas é isso que acontece, tá? E a negligência, ela pode se expandir para a percepção espacial também, né? Ou seja, você deixar de perceber, né, o mundo à esquerda. Então, você só come do lado direito do prato, você só escreve do lado direito da folha, você só interage com uma pessoa se ela se posicionar à sua direita, né? Porque tudo à sua esquerda passa a não fazer parte do seu universo, tá? Então, no primeiro caso, nós temos a negligência corporal, no segundo caso, a negligência espacial, né? Elas podem, inclusive, vir juntas e resultam aí dessas lesões da área de esquema corporal e da área de percepção espacial. À direita, como eu disse, onde elas são mais desenvolvidas, né? E, portanto, as negligências são sempre à esquerda. A terceira área terciária é o córtex insular anterior. Essa área, tá, gente, é uma área que foi mais recentemente estudada, tá? E o que a gente sabe do córtex insular anterior? Que ele é uma área de empatia, né, que permite que nós sejamos solidários com as outras pessoas, com o sentimento das outras pessoas, que a gente possa se colocar no lugar das outras pessoas, tá? Acredita-se, por exemplo, que lesões dessa área, ausência de empatia, estejam aí na origem, né, de psicopatias graves, né? É uma área de reconhecimento da própria fisionomia, né, que te permite olhar no espelho e saber que aquela imagem é sua. É uma área que processa sensações de nojo, né, gente, que são muito amplas, né? Hoje a gente sabe que a gente não tem nojo só de uma coisa feia ou mal cheirosa, né? A gente tem nojo de múltiplas situações, é uma coisa bastante complexa. E é uma área de percepção de componentes subjetivos das emoções. O que é isso, gente? É você perceber o componente subjetivo, embora a parte expressiva que a pessoa esteja expressando seja diferente. Então, aquele caso que você chega para a pessoa e pergunta assim, tá tudo bem? E aí a pessoa fala assim, tá, dá aquele risinho assim e fala, tá. Apesar dela querer expressar e mostrar para você que tá,
no fundo, você sabe que não está, né? Então, você é capaz de perceber esse componente subjetivo, intrínseco das emoções. E a quarta, área terciária, na verdade, é um conjunto de áreas, que são as áreas límbicas. Elas estão aqui mais nas regiões centrais dos dois hemisférios, tá? São associadas ao processamento de emoções e memória e são assunto, portanto, da próxima aula. E para terminar, a gente não pode deixar de falar de áreas terciárias associadas à linguagem. Classicamente, gente, nós temos duas áreas de linguagem. Entendendo aí, tá, gente, que linguagem é a capacidade de comunicação, né, de forma lógica, de forma compreensível. Não é só falar, tá? Então, nós temos duas áreas clássicas da linguagem. Uma área anterior, chamada de área de Broca, ela está localizada, né, nas áreas opercular e triangular do giro frontal inferior, tá? E é a área associada à expressão da linguagem, que nos permite nos expressar através da linguagem, tá? E existe uma área posterior da linguagem, que fica aqui na junção dos lobos parietal e temporal, chamada de área de Wernicke, que é a área da percepção da linguagem, né, que nos permite compreender a linguagem. E aqui, tanto compreender a linguagem falada quanto escrita. A mesma coisa, que tanto se expressar na forma falada quanto na forma escrita. Então, aqui, expressão, aqui, percepção. E existe, claro, uma ligação entre essas duas áreas, que é feita pelo fascículo longitudinal superior, né? Afinal, eu preciso, por exemplo, entender uma pergunta para respondê-la, ok? E aí, dependendo de onde ocorre a lesão, nós vamos ter um distúrbio diferente, tá? As afasias são os distúrbios resultantes de lesões das áreas de linguagem. A afasia motora ou de expressão é quando o problema está na área de Broca. E aí a pessoa não consegue se expressar corretamente, falando ou escrevendo. Então é como se ela voltasse a ser criança, né? Usa palavras monossílabas, frases telegráficas, né? Eu comer banana, né? Ou seja, não tem aquela capacidade de comunicação, de se expressar corretamente pela linguagem. Se a lesão está na área de Wernicke, ela fala e se expressa perfeitamente, mas ela passa a não compreender, né, o que os outros estão falando ou o que ela está lendo, ok? É a afasia sensitiva ou de percepção, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que você faz uma pergunta, né, ela ouve, mas ela não compreende. E aí, ela te responde, às vezes de uma maneira que não tem nada a ver com a pergunta que foi feita, né? Porque ela tem a capacidade de responder, mas ela não compreendeu, então na verdade ela não está respondendo, ela está falando aleatoriamente. E essa capacidade ela tem preservada. E existe um terceiro tipo que é a afasia de condução, né? Que é quando a lesão acontece aí na transição de informação entre as duas áreas, né? Então, área de Broca ou anterior, expressão. Área de Wernicke ou posterior, percepção. E a ligação entre elas é o fascículo longitudinal superior. Então, resumidamente, afasia motor ou de expressão, a pessoa não se comunica adequadamente na linguagem falada ou escrita. É como se ela voltasse a ser criança, monossílabos, frases telegráficas. Afasia sensitiva ou de percepção. A
pessoa não compreende o que está sendo falado ou o que ela está lendo, né? Ela preserva a capacidade aí de se expressar, mas ela não consegue compreender o que as outras pessoas estão falando, né? Ou o que ela está lendo, por exemplo. E a afasia de condução é aquela pessoa que não consegue ter uma conversa. Por quê? Porque ela não consegue linkar o que você está falando e que ela está compreendendo, porque a área de percepção está íntegra, com o que ela está expressando, porque a área de Broca está íntegra. Então, ela consegue perceber o que você está falando e ela consegue se expressar, só que ela não consegue linkar uma coisa com a outra, né? Porque a via de trânsito de informação está lesada. Então, ela não consegue ter uma conversa, uma troca lógica de ideias, tá? E para terminar, é importante lembrar que as áreas de linguagem geralmente estão no hemisfério esquerdo e por isso, e simplesmente por isso, pela importância da linguagem para a nossa espécie, é que ele é dito dominante, tá? O que não quer dizer que o hemisfério direito não tenha funções importantíssimas. Então, a gente sabe, por exemplo, que o hemisfério esquerdo está mais associado ou é mais utilizado para a linguagem, para o raciocínio matemático, enquanto o direito está mais ligado a habilidades artísticas, como música, pintura, né, e processos visoespaciais. É só lembrar lá, né, da área parietal posterior e da sua maior importância à direita. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo.